A importância da paciência. Paciência é uma virtude fundamental para o desenvolvimento espiritual. A paciência é uma virtude que muitas vezes é subestimada, mas que é essencial para o desenvolvimento espiritual. Ela nos ajuda a lidar com as adversidades da vida de maneira mais serena, a ter mais compaixão pelos outros e a cultivar a humildade. Afinal, a paciência não é simplesmente esperar pelo que queremos, mas também aceitar aquilo que não podemos mudar. Segundo os ensinamentos, a paciência é uma das virtudes mais importantes para o nosso desenvolvimento espiritual. Ela nos ajuda a lidar com as dificuldades da vida sem perder a serenidade e nos ensina a respeitar o tempo do outro e o tempo divino. Além disso, a paciência nos ajuda a cultivar a gratidão pelo que temos hoje, ao invés de ficarmos presos às preocupações com o futuro ou arrependimentos pelo passado. E aí a gente vê uma grande verdade. Por quê? Nós esquecemos muitas vezes de agradecer por aquilo que temos. Nós ficamos muitas vezes preocupados com aquilo que muitas vezes não é o momento de resolver. Isso gera ansiedade, isso gera preocupação, isso gera nervosismo. Isso abala a nossa saúde física e emocional. Por quê? Porque nós nos preocupamos com o que está por vir. A gente fica preocupado com o que passou e a gente esquece de viver o hoje. Então ficamos sempre naquele vale e sem perspectiva. Porque se a gente errou, se a gente falhou no passado, algo que nos tenha acontecido, isso tem que servir para nós como uma bagagem, como um ensinamento, como um aprendizado. E aquilo que não está sob o nosso poder de resolver, a gente tem que esperar chegar um momento para que essa solução seja feita. Então, desenvolver a paciência é muito importante nesse sentido. Então, a gente é difícil, não é fácil. Mas a gente tem que buscar isso de alguma forma. Ah, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer a semana que vem, eu tenho uma conta para pagar e estou sem dinheiro agora. Calma. Você não sabe o que vai ocorrer no decorrer dessa semana. Pode chegar lá e você ter condição de pagar a sua conta. Ah, porque eu tenho uma consulta médica e pode dar esse resultado, pode dar aquele. Como que você pode antecipar um resultado de um exame que você nem fez ainda, de uma consulta que você não fez ainda? Então a gente se preocupa muito com isso, a gente se castiga muito com isso. Por isso, a importância da paciência. Como desenvolver a paciência no dia a dia? Não é uma tarefa fácil, mas existem algumas estratégias que podem ajudar nesse processo. Uma delas é praticar a meditação e o autocuidado, dedicando um tempo para si mesmo todos os dias. Além disso, é importante aprender a respirar fundo e se concentrar no momento presente, sem se preocupar tanto com o futuro ou com o passado. Também é importante lembrar que todas as situações desafiadoras podem ser vistas como oportunidades para aprendermos a crescermos.
Ah, tudo bem, a minha vida é corrida. Eu não tenho tempo para meditar. Eu não tenho tempo para me cuidar. Mas se a gente não tem tempo para se cuidar, a gente não tem tempo para mais nada. Meditar pode ser feito sim, um pouquinho antes de dormir. Vou me recolher ao meu leito, não quero celular, não quero música, não quero televisão, não quero nada. Quero me introspectar. Eu quero conversar comigo. Eu quero entender o que está se passando comigo. E principalmente conversar com Deus. E nesse momento a gente consegue, sim. Basta a gente ter essa força de vontade. Porque se a gente consegue se preocupar com algo que a gente não tem o poder na mão para decidir, por que a gente não vai poder se preocupar com alguma coisa que vai nos trazer o benefício? Vai nos trazer entendimento. Pegar uma boa leitura para fazer também ajuda, é uma forma de meditar também. E se autocuidar. Nós somos individualmente, e em primeiro lugar, as pessoas mais importantes. A gente tem que se colocar na cabeça da gente. Eu sou a pessoa mais importante neste momento. E quero estar bem. Porque eu estando bem comigo, eu vou conseguir estar bem com o meu próximo. Os benefícios da paciência para a nossa saúde física e mental. Além de ser uma virtude essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, a paciência também traz diversos benefícios para a nossa saúde física e mental. Ela ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, a irritação, melhorando a qualidade do sono e fortalecendo o sistema imunológico. Além disso, a paciência nos ajuda a cultivar relacionamentos mais saudáveis e duradouros. Vejam a importância que é a gente buscar essa tal de paciência, que é como eu costumo falar. Se a gente está buscando é porque a gente ainda não a tem. Mas normalmente, no primeiro deslize, no primeiro obstáculo, a gente comenta assim: eu perdi a paciência em tal situação. Como que a gente vai perder uma coisa que a gente não tem, que a gente não adquiriu ainda? Então, primeiro vamos adquirir a paciência. E se for o caso, numa necessidade, a gente perde ela. Como a falta da paciência pode prejudicar nosso caminho evolutivo? Quando não somos pacientes, tendemos a ficar presos às nossas emoções negativas, como raiva, frustração e impaciência, o que nos impede de ver as coisas com clareza. Além disso, podemos nos tornar mais egoístas e menos compreensivos com os outros, o que prejudica nossas relações interpessoais. Gente, a gente colocar muito poder, muita força nos problemas, nas coisas negativas, nos afasta cada vez mais de suas soluções. Nos coloca totalmente sem condição de reagir, de fazer nada. Então, por isso que eu costumo falar, os problemas, eles existem, e eles são inerentes a todos nós, cada um na sua proporção. Mas a gente tem que valorizar aquilo que realmente tem valor, e não supervalorizar aquilo que não está no nosso poder de resolver, ou aquilo que a gente pode buscar uma solução, buscar um entendimento de uma forma mais branda. Porque quando a gente se irrita, quando a gente cria o sentimento da raiva, quando a gente fica com essas emoções negativas, tudo se torna mais difícil, tudo se torna mais insolúvel.
Dicas práticas para lidar com situações desafiadoras sem perder a calma. Para lidar com as situações desafiadoras e sem perder a calma, é importante praticar a autocompaixão e lembrar que todos nós temos momentos difíceis. Também é importante tentar ver o lado positivo de cada situação e cultivar uma atitude mais positiva em relação à vida. Outra dica é aprender a se comunicar de maneira mais clara e assertiva, expressando suas emoções de maneira saudável. Então, é o contraponto daquilo que a gente falou no parágrafo anterior. A tendência nossa, natural, é sempre enxergar as coisas pelo lado negativo, porque a gente está, assim, envolvido em uma situação negativa. Mas nessa hora, a gente tem que pegar, olhar com calma, com clareza, com discernimento e entender, e analisar, e enxergar o lado positivo daquela situação. Não só levar pelos problemas, mas levar pelas possíveis soluções. Se apegar a Deus, se apegar a pensamentos bons e enxergar esse lado positivo que sempre existe. A moeda sempre tem dois lados, o cara e a coroa. Se a coroa é o negativo, eu vou me espelhar na cara. Se a cara é o negativo, vou me espelhar na coroa. E isso só depende de nós, não depende de mais ninguém. Não adianta a gente culpar esse, aquele outro por uma situação que a gente está passando. Porque é nítido também que a gente sempre busca responsabilizar o próximo. E a gente esquece de verificar as nossas falhas. Isso significa que a gente está sempre errado? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que antes de analisar e direcionar e apontar o dedo para o próximo, faça essa análise interior. Veja se o teu pensamento não está carregado nessa faixa negativa. Veja se você não tem condição de, através de uma mudança de atitude, modificar esse clima, essa tensão, modificar essa falta. Um exemplo simples. Nossos filhos na escola. A professora nos chama porque houve uma desavença, uma briga do nosso filho com um coleguinha de sala. Qual a tendência do pai ou da mãe? A tendência natural é dizer: o meu filho não faz isso. Então o culpado é a outra pessoa. O culpado é aquele que está ao lado do nosso filho. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso também. Em olhar o nosso lado e não responsabilizar o outro. Então, a primeira situação que a gente tem que ter, o primeiro momento que a gente tem que ter, justamente, é olhar pelo nosso lado e ver até que ponto o nosso filho está errando. E não simplesmente apontar o dedo para o colega de trabalho ou de estudo. Analisar isso com clareza e frieza. E pedir a Deus que nos clareie a mente para termos o juízo necessário para isso. Por que a paciência é tão importante nas relações interpessoais e na busca por um mundo melhor? A paciência é uma das virtudes mais importantes nas relações interpessoais, pois nos ajuda a cultivar a empatia e a compaixão pelos outros. Quando somos pacientes, conseguimos ouvir com mais atenção as necessidades dos outros e respeitar o tempo de cada um. Além disso, a paciência é fundamental na busca A paciência ela é fundamental
na busca por um mundo melhor, pois nos ajuda a lidar com os desafios do dia a dia, sem perder a esperança e a perseverança. Então, um resumo disso é a gente analisar a importância dessa paciência, é a gente procurar desenvolver essa paciência em nós, né? E que a gente possa conseguir isso com paz, com equilíbrio, com serenidade e com tranquilidade. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela atenção de todos.